Começo aqui falando sobre o fim da presidência brasileira no Conselho de Segurança da ONU. Terminou, portanto, na última quarta-feira, dia 31 de outubro, o mandato temporário de um mês do Brasil à frente do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil iniciou a sua presidência temporária no dia 1º de outubro e no dia 7 começou esse atual conflito, essa atual guerra. Aí é interessante porque dá para termos duas visões, né? Uma de que o Brasil teve sorte e a outra de que o Brasil deu azar de presidir o Conselho justamente no momento que eclode a guerra. Qual que seria a sorte que o Brasil teve? O Brasil teve a sorte de que a guerra acontecesse justamente enquanto era presidente, o que deu ao Brasil um destaque internacional maior. Afinal de contas, o Brasil presidiu várias reuniões ao longo deste um mês e teve a oportunidade de colocar para votação 4 resoluções. 2 apresentadas pelos russos, uma pelos Estados Unidos e a outra pelo próprio Brasil. Todas as resoluções foram ou não atingiram o número mínimo de votos necessários para ser aprovada, ou foram vetadas, incluindo a que foi apresentada pelo Brasil, que teve 12 dos 15 votos totais. Teve 12 votos favoráveis e apenas um veto, que foi o veto dos Estados Unidos. Então esse é o lado positivo, né? O Brasil teve uma posição de destaque. O lado negativo é que o Brasil teria dado azar no sentido de que, quando o Brasil preside e o Brasil tem a chance, por exemplo, de levar para a roda de discussão assuntos como, por exemplo, a reforma do Conselho de Segurança da ONU, esse tema acabou não sendo possível ser debatido porque toda a pauta foi dominada pela guerra. Então, são diferentes visões aí que se pode ter sobre essa participação brasileira. Quem assume agora a presidência é a China. E aí, se o Brasil não conseguiu levar adiante, fazer com que fosse aprovada nenhuma resolução, a China muito dificilmente conseguirá. Por quê? Porque a China é um player muito mais importante que o Brasil na geopolítica internacional e não é um grande aliado dos Estados Unidos. Pelo contrário, né? A China tem interesses não apenas econômicos, mas geopolíticos que se opõem frontalmente aos Estados Unidos, e a China é um grande aliado dos russos, que por sua vez não são também os melhores amigos dos Estados Unidos. Então, se o Brasil não conseguiu, é a China que não vai conseguir também. Se o Brasil não conseguiu, a China muito menos. Essa é a ideia, beleza? Aqui, inclusive, o subtítulo dessa manchete, né? Admitindo não ser tão influente na região, Pequim quer usar presidência temporária para parar o conflito e proteger civis. Eu já adianto para você que ela não vai conseguir, certo? Se o conflito parar, não é por uma ação da China. É isso que eu quero dizer. Maravilha, galera? E aí, na esteira de todo esse fracasso da ONU em não conseguir alguma resolução, alguma medida efetiva em relação ao conflito, essa semana, no dia 31, quarta-feira, um alto funcionário da ONU, ligado ao setor de direitos humanos, pediu demissão e justificou essa demissão, afirmando que a ONU é atualmente um fracasso, sobretudo no que se refere a essa guerra entre Hamas e Israel, certo? E aí ele fez aquilo que a gente fala, né? Pegou o cocô, jogou no ventilador e saiu falando mal de todo mundo dentro da ONU, falando dessa inoperância, dessa incapacidade da ONU de promover a paz, que é o seu maior objetivo, né? A ONU não consegue fazer isso. E por que isso não acontece, gente? Não é culpa da ONU. Lembre-se, eu já falei disso em outros vídeos, hein? A ONU não é um indivíduo autônomo com vontade própria que faz aquilo que quer. A ONU age de acordo com os interesses dos seus países membros, sobretudo aqueles 5 principais que têm o poder de veto no Conselho de Segurança da ONU: Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido, certo? É essa galera que manda, infelizmente. E enquanto isso, segue a guerra lá em Israel, os bombardeios frequentes, ininterruptos do exército israelense contra alvos na faixa de Gaza. Essa imagem especial é de quarta-feira, quando um campo de refugiados, uma zona residencial no norte da faixa de Gaza, foi bombardeada. Repare aí os blocos, de apartamentos todos destruídos. Israel assumiu a autoria do ataque, alegando que era necessário atacar essa área porque era também uma base, servia também como base do Hamas. O problema é que nesses ataques matam-se dezenas ou centenas de civis
para abater 1, 2 ou 3 militantes do Hamas. E aí a pergunta que fica é, né? Será que é realmente justo? Será que é realmente humanitário, justificável você atingir alvos civis, matando aí dezenas ou centenas de mulheres, crianças, idosos, que não tem nada a ver com o conflito, para capturar ou para eliminar 2, 3, 4 ou 5 inimigos? O que você acha disso, hein? É um tema polêmico, né? Escreve aí nos comentários, vamos conversar sobre isso aí. Tem muita gente no mundo que condena veementemente esse tipo de atitude de Israel. Por mais que Israel tenha o legítimo direito de se defender contra os ataques sofridos, executados pelo Hamas, esse tipo de atitude de Israel se enquadraria aí naquilo que alguns chamam como crimes de guerra, crimes contra a humanidade, certo? E aí, no meio de tanta notícia ruim, na quarta-feira, pela primeira vez, a passagem de Rafah, no sul da faixa de Gaza, foi aberta para a saída de civis, principalmente estrangeiros. Então, na quarta-feira, cerca de 500 pessoas já saíram. Na quinta, uma outra lista também foi divulgada e hoje também, sexta-feira. Então, são 3 dias consecutivos que pessoas têm deixado a faixa de Gaza saindo aqui para o Rafah. Então, nessa lista, estavam aí, nesses 3 dias, né, nessas 3 listas, cidadãos dos Estados Unidos, do Reino Unido, Jordânia, Indonésia, Austrália, Áustria e vários outros países. Mas, infelizmente, ainda não constou nessas listas a presença de nomes de brasileiros. São cerca de 34 brasileiros que aguardam essa autorização para deixar a faixa de Gaza. Mais da metade desses brasileiros são crianças. E aí especulou-se, inclusive, que a não presença de brasileiros nessas listas seria talvez uma retaliação de Israel, porque o Brasil não tem dado um apoio direto a Israel. O Brasil tem, a nível de relações internacionais, se posicionado aí, ou buscado se posicionar de uma maneira neutra no conflito, condenando tanto o ataque feito pelo Hamas, como também condenando esses ataques a alvos civis feitos por Israel. E aí Israel não teria gostado desse posicionamento do Brasil e poderia aí talvez estar fazendo essa retaliação. Altos ministros, chanceleres de Israel, alegaram que isso não tem nada a ver, não há nenhum tipo de retaliação contra cidadãos brasileiros. Mas aí fica aquele negócio, né? Eu acredito que se de fato haver esse tipo de retaliação, eles não vão assumir isso, tá? O fato é que segue o drama desses brasileiros e aí a gente pede e torce para que isso se resolva logo, os brasileiros também consigam sair de lá. Vamos acompanhando aí que assim que isso ocorrer eu informo para vocês aqui no canal também. Beleza, galera? Hoje, sexta-feira, pela segunda vez desde que começou a guerra, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, foi até Israel. O secretário de Estado, para que você tenha uma noção assim, é como se fosse o mais importante ministro dos Estados Unidos, certo? É alguém da confiança do presidente, então, daquele país. É a segunda visita que ele faz a Israel e, diferentemente do tom que os Estados Unidos vinham adotando no início da guerra, os Estados Unidos vêm falando agora claramente na necessidade de uma pausa humanitária na guerra, para que haja a chance de evacuar mais civis e para que haja a possibilidade de entrar mais ajuda humanitária na faixa de Gaza. Israel já falou que não quer pausa humanitária, porque uma pausa humanitária seria um benefício ao Hamas. Seria ali um tempo a mais para o Hamas se reabastecer, se reestruturar, se reorganizar. Israel não quer nada disso. Por que os Estados Unidos vêm mudando o tom dessa postura? Porque internamente nos Estados Unidos, parte da opinião pública vem pressionando o governo para também agir de uma forma que beneficie ou que dê chance aos civis palestinos de evacuarem, saírem dali, por conta justamente da crise humanitária, né? Então o atual governo Joe Biden está tendo que se equilibrar. Ao mesmo tempo, defender o direito israelense de defesa, porque a comunidade judaica nos Estados Unidos é muito forte, mas, por conta dessa pressão popular, ele está tendo que se preocupar também com a preservação de vidas de palestinos. A situação do presidente Biden não é das melhores nos Estados Unidos, hein? E, a princípio, inclusive, ele terá enormes dificuldades para se reeleger no ano que vem, para derrotar, muito provavelmente, Donald Trump. E aí, no contexto do lado dos árabes palestinos, segue também a mobilização de forças
para ajudar na defesa dos palestinos. E aí o grupo Wagner, que é o grupo de mercenários lá da Rússia, anunciou que planeja enviar ajuda militar para o Hezbollah. O Hezbollah é aquele grupo islâmico fundamentalista que atua no Líbano, no norte de Israel. E aí o grupo Wagner fez essa promessa. E aí, galera, não tem como a gente afirmar, né? Mas muito provavelmente o grupo Wagner faz esse anúncio influenciado ou a pedido de quem? Do governo russo. Os governos de países como Irã, Rússia, eles não se envolvem diretamente no conflito, mas eles têm aqueles grupos por meio dos quais eles podem aí fazer uma ajuda indireta, né? Eu não estou dizendo que a Rússia está financiando o grupo Wagner nessa guerra ou nessa ação especificamente, mas há muitos indícios aí que nos permite fazer esse tipo de conjectura, certo? O grupo Wagner, lembrando, que é um grupo de mercenários, ou seja, de militares, que não tem vínculo formal com o governo russo, mas que atuam em vários conflitos do mundo afora, inclusive na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Beleza, beleza? Então fica aí essa informação. Ainda sobre a guerra entre Hamas e Israel, essa semana o governo boliviano anunciou o corte das relações diplomáticas com Israel, alegando justamente que Israel comete crimes contra a humanidade lá na faixa de Gaza. Então, a Bolívia anunciou o rompimento dessas relações. Não é de agora que Bolívia e Israel não têm a melhor das relações, tá? Essas relações haviam sido interrompidas em 2009, foram depois retomadas em 2018 e agora voltam a ser rompidas. Assim, com todo respeito aos bolivianos, eu acho que isso não faz muita diferença para Israel, né? Afinal de contas, a Bolívia não é um país que tenha uma grande relevância econômica no mundo, mas não deixa de ser algo simbólico, né? Um país rompendo relações com Israel por julgar que Israel tem agido mal no combate a esses grupos fundamentalistas, sobretudo ao Hamas. Fica aí o registro disso também. E para finalizar, aqui um outro assunto aí, fugindo dessa guerra entre Hamas e Israel. Ontem, a Assembleia Geral da ONU, pela 31ª vez, aprovou uma resolução que pede o fim do embargo que os Estados Unidos fazem a Cuba. Lembrando, galera, que a Assembleia Geral, aquilo que ela vota, não tem efeito prático, tá? É muito mais algo, olha aqui, ó, valor meramente simbólico, mas mostra mais uma vez o descontentamento da maioria dos países do mundo em relação a esse embargo que os Estados Unidos impõem a Cuba, que existe desde a Guerra Fria, né? É um dos resquícios da Guerra Fria. Esse embargo, muitos acreditam aí, que é uma das razões de Cuba viver até hoje uma estagnação econômica, comercial e não conseguir avançar mais do ponto de vista social, justamente porque sofre esse embargo dos Estados Unidos, certo? Então fica aí o registro também de mais esse fato geopolítico importantíssimo. Beleza, galera? São esses os temas que eu queria trazer para que vocês fiquem aí não apenas bem informados, mas também consigam refletir sobre esses assuntos. Espero que você tenha gostado. Peço aí o seu like, o seu comentário. Se puder ajudar o canal também, as informações estão aí na descrição. E é isso. Nos vemos em breve. Até o próximo vídeo. Valeu!